Oi, a Alessandra tava. A Alessandra demorou um pouquinho para liberar meu acesso, eu acabei me atrasando aqui para o início da nossa plenária. Sejam todos bem-vindos. Verificação de quórum aqui, todos presentes já. Ricardo, ok. A doutora Graça está ausente. Ela enviou um e-mail informando que ela não poderia estar presente. Ok. A suplente foi convocada? Sim, a doutora Simone foi convocada. Ok. Então, vamos dar início à nossa sessão plenária. Reunião, inclusive, ordinária do mês de outubro do ano de 2020. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar a nossa diretoria, os nossos conselheiros e conselheiras, nosso corpo técnico, tá? Nós temos aí algumas restrições do ponto de vista operacional. Nós gostaríamos até de fazer essa transmissão ao vivo, como já é natural na plenária do CRF do Pará, mas a assessoria técnica não conseguiu fazer isso, não só nessa como nas outras, né? Então, nós vamos depois, acho que o Dr. Deik havia me pedido, o que foi que o Deik pediu mesmo? Pode esclarecer, Deik? Na verdade, eu gostaria só de fazer realmente esse esclarecimento. Eu estava conversando com as colegas da Ascom aí, e nós precisamos, na verdade, adaptar, né, esse novo momento para que seja feita a transmissão online, né? Como você bem falou, doutor Daniel, a gente já faz isso já há bastante tempo, não tem problema. Mas, de qualquer forma, vai ser colocado no canal do CRF Pará no YouTube, né? Assim que terminar a íntegra da plenária, ou seja, as pessoas vão poder ver, vão poder acompanhar depois, né? No momento, ao vivo, nós não vamos ter como fazer, mas que fique claro que vai ser dada transparência de todos os assuntos que vão ser discutidos hoje, vai colocar no YouTube, quem quiser pode acessar a página do CRF Pará e vai ter. Vamos subir para o site, vamos colocar na rede social, enfim, vai ser dada a máxima transparência. Ok, dando início à nossa sessão plenária, passo ao item 2, leitura e aprovação da reunião plenária ordinária realizada em 28 dias. Se for possível, me garantir a fala. Obrigado. Eu gostaria de pedir, não sei se vai haver essa permissão, né? Mas eu consigo fazer a transmissão ao vivo. Eu consigo aqui fazer. Então, se todos estiverem de acordo, eu poderia transmitir. Muitos colegas estão interessados nessa plenária. Então, se todos estiverem de acordo, eu posso transmitir. Olha, eu acho que essa transmissão tem que ser um programinha né? só que transmite. Eu também acho. Eu não vejo impedimento técnico. Inclusive, se eu inclusive tivesse mandado essa sugestão antecipadamente, a gente já teria até feito isso, preparado para isso, né? Então, diante disso, ontem pedindo essa transmissão. Pois é, mas o conselho não funciona em função pessoal, dos seus... Posso falar, Daniel? Oi, quem está falando? Caiu, desculpa, é assim, caiu minha conexão e eu entrei novamente na reunião, não sei se eu perdi, mas assim, estou pegando o finalzinho. Eu acho que a transmissão ela tem que ser oficial, tá? A gente faz a plenária e depois a gente a transmissão deve ser oficial. Ok, Cíntia. A minha posição também é essa, de que a gente teria que fazer essa... Inclusive, o áudio de vocês está bem ruim. A minha conexão está ruim, Daniel. Desculpa, até caiu, eu tive que entrar de novo. Sem problema. Então, como a gente já explicou, já foi falado pelo DEI, que eu também já falei, a gente vai subir depois para os canais oficiais do Conselho, a gravação em áudio e vídeo da nossa plenária, sem problema algum, tá? Que seja feito com a maior brevidade possível, para que os farmacêuticos possam também tomar conhecimento dos assuntos discutidos na plenária. Ok? Vamos para o item 2, leitura e aprovação da ata da reunião plenária realizada em 28 de setembro de 2020. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenção? Aprovado o conteúdo da ata da plenária realizada em 28 de setembro de 2020. A abstenção com declaração de voto, pedir, presidente. Oi?
Pois é, porque foi encerrada a votação, doutor. Eu queria só que o senhor Não, me desculpa, ficasse mais presidente. atento. É porque eu estou atento, presidente. Me perdoe aí, mas está muito difícil assim desse jeito. Eu gostaria de fazer a declaração de voto. A gente está num ambiente online. Muito obrigado, eu lhe agradeço. Eu agradeço muito. Eu estou fazendo a abstenção, presidente, só para ficar claro, que eu recebi, os documentos foram enviados agora há pouco, os anexos da reunião ordinária. Então, não houve tempo hábil para eu poder opinar, ler, contribuir. E, por esse motivo, eu estou fazendo a abstenção da aprovação da pauta da plenária anterior, tudo bem? Só para registrar mesmo isso aí em ato. Ok. Inclusive, eu não sei, eu vou perguntar isso para a nossa assessoria. Acho que Olha, para mim o vídeo travou agora. Será que a minha conexão caiu? Eu acho que foi a do Daniel que deu problema. A minha tá ok, eu tô te ouvindo, Ricardo. Acho que foi a do Daniel que deu problema. É do Daniel, só ele que eu não tô ouvindo. Entrar de novo e a gente espera ele, né? Então, desculpa, caiu a chamada mais uma vez. Como eu estava falando mais cedo, aqui, antes de ser interrompido, o item 3, leitura de expediente, nós vamos deixar para, como nas demais plenárias online, eu vou deixar para fazer a leitura quando nós fizermos a plenária física, que seja o mais breve possível. Então, passo ao item 4, comunicações. A minha sugestão permanece a mesma da primeira plenária, é que os senhores conselheiros enviem suas comunicações por e-mail, para que a gente tenha brevidade nesse assunto. Quando a pandemia estiver encerrada, a gente volta para as comunicações como era de costume no plenário. Comunicações, considerando que outros colegas podem assistir depois, posteriormente, se fosse possível. Senão, eu vou entender e explicar, tá? Ok, não havendo nenhuma outra situação pontuada aqui, eu vou passar ao item 5, proposições e indicações. Existe o requerimento do conselheiro Patrick Luiz. Como esse apontamento aí, ele é diretamente ligado a mim, eu, no exercício da presidência, eu me afasto e peço para que a nossa diretora vice-presidente conduza o item 5, que é o requerimento do conselheiro Patrick Luiz. Daniel? Daniel, tá me ouvindo? Tá cortando para mim. Pode repetir, por favor? Eu tô dizendo assim, como o apontamento de respeito a um ato contrário a mim, eu não posso presidir o assunto, né? Eu prefiro que me afastar e deixar que a vice-presidência conduza o ato. Se tiver condições aí operacionais aí para decidir, que eu estou vendo que a internet está ruim. Olha, bom dia a todos. Eu gostaria de pedir para o Marcelo Brasil conduzir, porque a minha internet está muito instável. Está travando toda hora o vídeo. Marcelo, pode conduzir, por favor? Não há nenhum impedimento regimental, né? Então, e até porque não houve normatização dessas plenárias online, pelo menos que eu tenha tomado conhecimento. Então, com a palavra, doutor Marcelo Brasil, por favor. Bom dia a todos. Deixa eu só abrir aqui. Eu quero passar a palavra para o conselheiro Patrick Luiz, para que ele
fale sobre o requerimento que ele apresentou ao Conselho. Doutor, o senhor tem 5 minutos para fazer essa apresentação. Conselheiros, obrigado pela oportunidade de falar. Esse requerimento ele foi por mim apresentado com um embasamento legal, considerando aspectos éticos, né? Atualmente, infelizmente, lamentavelmente, a gente vive uma situação que o atual presidente do Conselho Regional de Farmácia é réu. Ele não foi denunciado, ele é réu em um processo de fraude em licitação, superfaturamento e outras questões, que acusação parte do Ministério Público Estadual, e esse processo já é de conhecimento público, inclusive a categoria farmacêutica em todo o estado está ciente. O processo ele traz, inclusive, algumas provas, indícios, e ele está em fase processual de análise por parte da Justiça, e, inclusive, no meio do processo é feito a vinculação direta da figura do farmacêutico Daniel Jackson Pinheiro Costa como presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. Então, existe um vínculo direto, inclusive com fotos, inclusive listando ele como presidente do atual Conselho Regional de Farmácia do Pará. E, por esse motivo, a situação, do ponto de vista ético, moral, ela atinge diretamente ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, conselheiros. E a instituição do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, ela não pode ser misturada nesse mar de lama de corrupção, superfaturamento, fraude de licitação, que está sendo a resposta desse processo que o atual presidente responde junto à Justiça com a acusação do Ministério Público Estadual, né? Nesse motivo, eu fiz um pedido de afastamento, e esse afastamento é temporário para que o presidente possa, baseado no direito da ampla defesa e direito ao contraditório, responder ao processo e ter liberdade para isso, sem que a imagem do Conselho Regional de Farmácia fique vinculada a ele, e essa vinculação atinja a categoria farmacêutica, atinja a instituição Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. Lembro a cada um de vocês que existe, o processo tem acusações, provas e indícios gravíssimos, né, que o conselheiro e presidente do Conselho Regional de Farmácia é sócio oculto. Essa é a afirmação do Ministério Público Estadual, que ele é sócio oculto de uma empresa que está no nome de um parente, de uma parenta do atual presidente, e isso faz com que essa vinculação, o Ministério Público pediu, inclusive, o bloqueio de contas do atual presidente, que estão bloqueadas essas contas. A última informação disponível no processo é que essas contas estão bloqueadas. Essa vinculação por parte do Ministério Público, ela se dá em função da troca de e-mails do e-mail pessoal do atual presidente. Isso é apresentado no processo, e por conta disso o próprio presidente se defende no processo, dizendo que recebeu o e-mail da Comissão de Licitação da Secretaria Estadual de Saúde pelo fato de ser presidente, que pelo fato de ser presidente teria como, sei lá, informar preço, alguma coisa assim. Essa é a defesa dele que está no processo. Então, uma vinculação direta com o cargo institucional, e por esse motivo a gente precisa preservar a instituição Conselho Regional de Farmácia. E essa responsabilidade está na mão de cada conselheiro. A categoria farmacêutica está vendo a posição, vai ver a posição de cada conselheiro desse plenário, e o plenário é soberano para isso, e as consequências disso serão mensuradas no futuro próximo. A história vai avaliar e mensurar a posição de cada um desses conselheiros aqui presentes hoje, seja ela qual for. Isso tem que ser respeitado, porque cada conselheiro tem autonomia para manifestar seu voto e a sua opinião. Mas a história vai mensurar e dimensionar isso a médio e longo prazo, né? Então, por conta disso, a denúncia do Ministério Público, que vira um processo para o presidente do Conselho, ele é réu no processo, é mais um processo que ele é réu, inclusive no processo de assédio moral do Ministério Público Federal do Trabalho. Então, ele não é uma acusação simples, já existem provas anexadas no processo e indícios anexados no processo também. Então, por conta disso, esse é o pedido tem todo um embasamento legal baseado na resolução do Conselho Federal de Farmácia, que define os estatutos dos conselhos. O Estatuto do Conselho Regional de Farmácia tem ampla abrangência para essa decisão, se o plenário tomar por si essa decisão. É uma decisão do plenário, claro.
Se o plenário não tomar o voto individual de cada um que vai ficar registrado, até peço votação nominal, que é importante que isso fique registrado, isso tem que ser respeitado, é o voto de cada conselheiro, mas tenho certeza que a consciência de cada um de vocês vai ficar registrado na história dessa instituição pela gravidade com que o processo tá. Eu nunca vi nenhum farmacêutico no estado do Pará responder a um processo por fraude, licitação, superfaturamento, e em meio da pandemia, especialmente, já que foi solicitado álcool em gel, a gente que fez, enquanto profissional de saúde, a distribuição de álcool em gel, a orientação de uso de álcool em gel, muitos de nós fomos, inclusive, à imprensa orientar a sociedade sobre a utilização de álcool em gel. Nós temos um papel social importantíssimo, e aí o presidente da nossa instituição no estado do Pará, ser réu, está respondendo a um processo, macula a imagem da profissão farmacêutica, macula a imagem dos farmacêuticos em todo o estado do Pará. É por isso que eu peço que esse conselho aprecie as informações. O processo está todo disponível publicamente. O meu pedido formal foi feito com todo o embasamento legal. Como já disse, não há nenhum tipo de éticas morais. A última plenária que nós tivemos, a gente teve a oportunidade de ver isso, né? Então, existe cerceamento de fala em alguns momentos, existem... volta e meia essa situação vem à baila. A Justiça já pediu a quebra quebra do sigilo fiscal e bancário do atual presidente, não apenas da imprensa, de acordo com o que o Ministério Público fala, mas também dele, do sigilo bancário e fiscal dele, da figura do Daniel Jackson Pinheiro Costa. E isso atinge a nossa profissão, porque isso, infelizmente, é público, e a imprensa, logo isso vai ter acesso, isso pode vir à tona e macular ainda mais. Já está disponível, inclusive, em algumas Doutor Patrick, por favor, meios de conclua. Comunicação. Obrigado, doutor. Patrick, vou concluir. Por favor, conclua, tá? Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado. Vou concluir. Então, isso já está na imprensa, já está atingindo diretamente a instituição Conselho Regional de Farmácia, e cabe a cada um de nós, doutor cada um Marcelo, de vocês, gostaria de tirar uma apreciar dúvida. A situação com a gravidade. Porque eu estou sendo interrompido, doutor. Mas tudo bem, pode perguntar. Doutor Patrick, o senhor já falou 7 minutos, eu preciso que o senhor conclua essa fala. Próximos segundos eu vou concluir. Então, é o pedido que eu faço a cada um de vocês, conselheiros. Repito que vai ficar registrado isso nos anais da história da profissão farmacêutica, no sentido da gravidade da decisão que vai ser tomada. Ela implica no futuro da nossa profissão no Estado, da imagem do Conselho Regional de Farmácia no Estado do Pará. E, claro, que cada um dos votos e das avaliações de cada conselheiro tem que ser respeitada pela legitimidade, inclusive a minha legitimidade de cumprir meu papel em defesa da profissão e em defesa da minha instituição também tem que ser respeitado, como o voto e a decisão de cada um. Então, muito obrigado, doutor Marcelo, pela extensão aí para eu poder concluir. E eu fico à disposição de cada um de vocês para dúvidas em relação ao pedido apresentado, tá bom? Marcelo, eu peço a fala aqui, eu me inscrevo. Só de fazer uma consideração, por favor. Pode falar, doutora Cíntia. Na fala da doutora Cíntia, eu solicito que a Alessandra faça as inscrições, tá? Eu me inscrevo. Dos conselheiros que querem advogado inscrito. Pronunciar. A gente tem um chat aí. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Chat, tá? Pode falar, doutora. Gostaria só de fazer um esclarecimento. Na verdade, a pauta que está sendo discutida é o pedido de afastamento e não o julgamento da íntegra do que está dentro desse processo, certo? Que é o que está estendido aqui, o que foi. Então, eu só gostaria de fazer essa observação, porque o que a gente está fazendo aqui é a discussão em relação ao pedido de afastamento, certo? E não estamos aqui para julgar o que está na íntegra dentro de um processo que a gente nem tem, tá? Só para esclarecer. Esclarecimento também, só. Todos tiveram acesso doutor Patrick, eu não licitei, doutor. Eu não licitei. Por favor, eu dirigi a minha observação ao doutor Marcelo Brasil. Nós já temos inscritos, doutor Henrique Vogado, pode fazer seu posicionamento. Eu não sei, quero concluir em muito menos do que 8 minutos, tá? Mas eu vou tentar aqui pôr meu pensamento.
só a título de informação, eu solicito que os conselheiros façam sua fala em 3 minutos, tá? Vou me esforçar. Eu penso o seguinte, acho que alguns temas, eles retornam a essa plenária algumas vezes, né? Um que eu sempre bato eu acho que a gente tem que se preparar para ocupar esse assento aqui nessa plenária. Eu li a solicitação do conselheiro que pautou esse ponto, eu ouvi agora a fala dele e cada vez que eu vejo, vi as manifestações que chegaram a mim em grupos de WhatsApp, em redes sociais que foram feitas, e o teor todo dessas manifestações, para mim, demonstram algumas coisas, no sentido da preparação para ocupar esse assento e no sentido da construção do processo, do rito formal dentro desse conselho. Sempre no sentido da gente apreciar a nossa própria plenária, fortalecer a nossa própria plenária e por tabela o nosso conselho. Alguns pontos que foram escritos e falados na defesa do pedido são ética, tempo e uma coisa que me vinculou junto a isso, o processo formal. Ora, se o pedido de afastamento já está antecipando um juízo, a gente já está condenando eticamente. E numa boa, pessoal, o nosso código de ética ele é bem claro, né? Qualquer farmacêutico condenado em última instância, ele automaticamente tem seu registro suspenso e, por isso, afastado de suas funções como farmacêutico. Nós estamos longe disso. Não quero nem me ater ao teor do processo, porque, em tese, não era nem para a gente conhecer ele, visto que pelo que eu pude ver, um processo que rola em segredo de justiça. Então, eu vi partes pontuais que foram selecionadas para compor o pedido, né? Não vi o processo como um todo, e nem quero entrar nesse juízo, porque eu acho que as instâncias responsáveis estão fazendo. Eu quero me ater ao papel da nossa plenária aqui. E, lendo o processo, ouvindo a defesa, para mim está claro que isso trata-se, na verdade, no máximo, de uma denúncia ética profissional, que é qualquer farmacêutico, qualquer membro da nossa sociedade civil aí pode fazer contra qualquer farmacêutico, inclusive contra o presidente do conselho. Então, nós aqui já estamos assumindo o papel máximo da plenária de julgadores de um processo que não foi instruído no rito formal desse conselho. Não passou na comissão de ética, as partes não foram ouvidas, não teve um relato, um parecer de um relator da comissão de ética junto com a presidência, enfim. Então, eu quero aqui, na verdade, até para não macular a imagem dessa própria plenária, para garantir que nós cuidamos dos processos dentro dos ritos que são previstos legalmente, eu quero propor um encaminhamento, que a solicitação feita pelo conselheiro Patrick seja arquivada e ele, se achar no direito de que o rito formal dentro do conselho siga, ele que profira uma denúncia ética profissional contra o farmacêutico Daniel Jacques. Mas eu acho que não tem nem cabimento, a palavra é essa, a plenária votar afastamento de qualquer membro dessa plenária, não só cabe só ao presidente, isso pode ser inclusive votar o próprio farmacêutico que fez o pedido, votar afastamento de qualquer um, considerando fatores éticos, sem ter sido instruído um processo ético disciplinar contra esse farmacêutico. Nós vamos estar rasgando o próprio Código de Ética Profissional, porque lá no seu anexo 2 ele traz o código do processo ético, o passo a passo de como esse processo tem que ser concluído. Então, nós já estamos aqui, em tese, considerando um pedido como uma conclusão de um processo ético que nunca existiu. Então, o meu encaminhamento, doutor Marcelo, que eu peço que o senhor encaminhe para votação, é o arquivamento do pedido, considerando que ele não foi instruído da maneira correta. Nós estamos avaliando a conduta ética de um profissional, a proposta que veio do conselheiro Patrick de julgamento de uma conduta ética profissional de um farmacêutico que não teve o seu direito à defesa junto, considerando o nosso Código de Ética Farmacêutica. Esse é o meu pedido. Eu passo a palavra para o doutor Ricardo Vieira. Doutor Patrick, em questão de ordem, o senhor já teve mais de 7 minutos para se posicionar. Eu peço que o senhor aguarde o posicionamento dos conselheiros agora, tá? Doutor Ricardo, com a palavra. Bom dia a todos. Também espero ser breve na minha posicionamento, mas algumas coisas precisam ser ditas, sabe? Além da declaração, eu concordo com o que o doutor Rogado falou, que pelo que tenho na mão, pelo que tenho observado,
A solicitação ela se baseia em um processo que me foi informado também que estava em segredo de justiça. Ela se baseia em um processo que ainda está em julgamento. Ela se baseia em um processo que, enfim, ela é de conhecimento público, inclusive dada a publicidade, porque fez a denúncia. Isso daí parece-me que é importante. Eu não consigo encontrar nesse processo uma denúncia formal, parece uma denúncia vazia, sem substância para fazer o julgamento. Então, eu entendo também que parece-me que o caminhamento normal é pelo arquivamento desse pedido. Agora, veja bem, eu não posso deixar de falar sobre a questão que está envolvida em todo esse processo. Tá? Nitidamente, ela trata-se de uma continuidade, né, desse ataque que a nossa instituição agora está tendo. Eu não me sinto à vontade, sinceramente, de fazer uma avaliação perante uma julgação, um julgamento pré-executado pela própria sociedade. Entendeu? Há aqui um linchamento público antes disso. Olha, quando fala que a história vai julgar, acho que a história está sendo feita, certo? A história ela se auto-julga a cada momento. Essa afirmação parece mais, sei lá, para mim houve um tom, se não foi essa a intenção, eu peço desculpa, mas a mim pareceu-me como uma cobrança, entendeu? Uma cobrança por uma postura que vai ser certamente tomada. É óbvio, gente, é óbvio. Nós vivemos num momento em que as redes sociais elas fazem isso. Nós somos testemunhas a todo momento. Eu sou de uma família de farmacêuticos. Essa minha família de farmacêuticos todas têm acesso a esta situação. Eu estou envolvido com a política farmacêutica há muito tempo. Eu não sou político farmacêutico, eu não vivo de política. Eu tenho a minha formação, como todos os outros aqui, tem a sua fonte de manutenção da sua vida. Mas a gente dedica parte importante da nossa vida para isso. Então, a minha história, a história de todos aqui, podem falar individualmente, ela está sendo julgada a cada dia, tá certo? Então, eu não tenho medo do julgamento social, do julgamento da história, porque realmente a história ela é a melhor testemunha do que acontece. Até esse momento, eu me formei em 1985, eu tenho 35 anos de formado, se contar os 3 anos que tenho na faculdade, dá às vezes maior que a idade de muitas das pessoas que estão aqui. E sem contar a minha vida toda familiar. Então, eu não tenho realmente medo, eu não me sinto pressionado nem amedrontado por julgamento qualquer que seja da história. Tá? Então, eu acredito que esse é um linchamento público que agora esta casa, acho que o presidente desta casa já está acostumado, faz parte, inclusive, né, do próprio jogo político, que haja essa ofensa até em nível pessoal, tá vendo? Aí vai de cada um buscar seus direitos e tudo mais. Só que agora, neste momento que está acontecendo, mais uma vez é flagrado aqui, certo? E que muito me entristece, viu? Muito me entristece, porque ele tira todo o grau de apreço que eu possa ter por quem trata dessa maneira a nossa plenária, entendeu? A nossa plenária. Então, longe, parece-me que nós temos duas coisas aqui. Parece-me que a acusação que está sendo julgada pela Justiça, que o doutor Valgado disse, se for julgada, existe inclusive ritos para isso, e será imediatamente julgada. Não se trata disso. Tá? Se trata, obviamente, de colocar a público uma situação para fragilizar a minha postura, entendeu? A minha postura, porque se vai ficar gravada, claro que fica gravado, não precisa estar gravado no YouTube, gente. Eu sou do tempo que não existia tudo. O que valia era a sua postura pessoal. Então, se está no YouTube e você está me vendo aqui depois disso, saiba disso. O que está sendo colocado aqui nesse exato momento em forma de pressão, porque pelo jeito é isso que está sido cobrado de mim, do meu posicionamento pessoal, é um posicionamento que diz respeito a afastar o presidente, seja quem for o presidente, sabe? Que eu tenho a relação de ódio ou de amor por ele, não está sendo julgado isso. Está sendo julgado que eu tenho aqui a obrigação moral com a história da farmácia de afastar o presidente por conta de uma denúncia que está sendo feita por absolutamente
uma corriqueira atitude pessoal. Então, para encerrar, eu quero dizer que essa frase, que agora muito me incomoda, dizer que isso aqui é um mar de lama, entendeu? Que foi citado. Eu já tinha ouvido falar isso e nem quis saber, porque eu não fui atingido pelas redes sociais, eu sou muito ausente das redes sociais nesse sentido, mas essa questão do mar de lama, eu quero deixar claro aqui que este mar de lama eu não vejo aqui nessa casa, eu vejo ele tentando se filtrar nessa casa, entendeu? Então, acho que a plenária do nosso Conselho Regional de Farmácia está... Alô? A conexão caiu um pouquinho. Então, para concluir, eu acredito que essa questão do julgamento social, desse julgamento público que está sendo submetido, não me atinge, não atinge esse conselho. Então, essa questão de aqui ser um local de mar de lama, eu acredito que é um pouco inverso. Está sendo jogado lama, mas eu tenho muita credibilidade nesta casa, que independe de nós, depende das pessoas, é uma estrutura que depende de quem nos elegeu e que acredita em nós. Eu tenho certeza que, a partir de agora, o julgamento que vai ser feito de mim, pela minha história, por ter tomado este posicionamento, que achar que realmente é um arquivamento, que não tem provas, não tem nada, vai demonstrar, vamos aguardar a história. Eu sou acostumado de ver a história ser feita. Talvez eu aqui seja, que nesta casa tenha permanecido mais tempo vendo a história ser feita. A mudança de posicionamento de pessoas, a mudança de postura, a mudança ética. E quando você se muda uma postura ética, é porque ela nunca houve. Tá? Então, eu tenho muita certeza que a história vai ser feita assim, ela está sendo feita nesse exato momento. E quem aqui espera de um julgamento que haja uma mudança de uma postura ética, não é verdade. Então, eu gostaria muito que fosse esclarecida a questão de mar de lama, que é um fato que muito me desagrada. E eu deixo claro aqui minha posição pelo arquivamento desse processo, é óbvio. Eu passo a palavra para o conselheiro Deik. Eu acho que a gente não tem aqui que declarar voto. Eu acho que não é o momento. Tá bom, Deik? Bem, bom dia a todos os conselheiros, bom dia. Ouvindo o posicionamento do Ricardo, a gente fica questionando algumas coisas realmente, né? A gente estava pensando um pouco, eu li o documento, eu acho que foram duas falas muito pontuais, assim, acerca da legalidade e da extensão, né, das tomadas de decisão aqui, viu? Não quero ser repetitivo o que o Ricardo falou, mas eu também, né, já, apesar de não ter os 35 anos de farmacêutico do Ricardo, né, eu já tenho um tempinho de profissão, já vi tanta coisa passar, lutas que foram travadas em nossa profissão, e o caminho em que a nossa profissão, a política da nossa profissão, ela vem tomando de um tempo para cá, é preocupante. Eu me preocupo, eu tenho colocado isso nos meus posicionamentos, inclusive em rede social, porque, assim, Ricardo, essa história de colocar realmente o nome, a defesa, uma coisa meio disfarçada da defesa do Conselho Regional de Farmácia, né, num ponto tão sério, tão grave, né, que atinge realmente a honra das pessoas, é complicado. Eu particularmente já fui alvo disso, e assim é difícil a gente ver alguma coisa de construção num processo desse. Mas vamos lá, falando diretamente a questão do que foi colocado. Realmente, eu li, é impossível. Hoje a gente tem alguma prova com relação ao que está sendo dito. Quer dizer que o Ministério Público fez acusações, pelo que eu li, alguma coisa do documento, na verdade, que ele é cortado, né? É só aquele trecho que você quer falar, né? Ele não dá a íntegra, tanto que não foi juntado nada ao requerimento, né? Já que o processo é de conhecimento público, na verdade, eu tomei conhecimento desse processo a partir de publicações da pessoa que ora denuncia, então que pede, então é de conhecimento público, então o processo ele não foi juntado, nem foi juntado sequer o requerimento. Tirou-se pedaços, trechos
né, para se justificar alguma coisa, para fazer esse linchamento público, que é a verdade. A gente tem visto algumas discussões em grupos de WhatsApp, que é até difícil a gente se manifestar, né, pela forma agressiva com que as pessoas estão tratando esse assunto, né? Quando, na verdade, essa questão de proteção do Conselho, eu não vejo isso. Na verdade, ela está muito mal disfarçada. Eu acho que jogaram realmente, não só o nome da pessoa que está sendo acusada no referido processo na lama, mas jogaram sim o nome do Conselho, né? A responsabilidade de cada um dos conselheiros aqui, ela foi assumida muito antes de ser citada hoje aqui, né? Todo mundo sabe aqui da sua responsabilidade, todo mundo sabe aqui das consequências e do julgamento que é feito acerca dos nossos posicionamentos, né? Todos nós temos história aqui, né, acerca dos nossos posicionamentos. Então, eu não acho justo isso ser citado várias vezes, como se fosse praticamente um processo de coação, né? Você pegar e repetir várias vezes como se o posicionamento do conselheiro fosse deixar de ser ético por concordar ou discordar do que está sendo colocado num pedido que é vazio, né? Então, enfim, eu gostaria muito, muito, muito que essa plenária ela novamente voltasse a discutir realmente proposições positivas para a nossa categoria, em vez de a gente ficar reiteradas vezes, o tempo todo, já de um tempo para cá, que a gente vem vendo esse tipo de ataque, né? Realmente é uma questão que a gente não gostaria de ver, não gostaria que a comunidade farmacêutica, e não só a comunidade farmacêutica, como outros profissionais da saúde e a população, a sociedade em geral, que sempre respeitou o nosso conselho, reconhece o nosso conselho, reconhece os nossos conselheiros, reconhece o trabalho de cada um de nós, né? E no momento de afã político, uma denúncia assodada, porque você está julgando, você está se comportando como acusador, juiz, júri, executor de um processo que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer e do que é que pode vir dele, né? A falta de bom senso, a falta de calma, de tranquilidade para tratar, a gente podia estar tratando isso só na plenária, né? Mas em vez disso, preferiu-se fazer uma espécie de, sei lá, de picadeiro, jogou-se na imprensa, jogou-se em grupos de WhatsApp. Qual a intenção real disso? É afastar o presidente? É linchar publicamente o cidadão Daniel? É agora trazer os conselheiros como praticamente cúmplices dessa história? O que está se querendo? Né? É um questionamento que eu faço, inclusive, para as pessoas que vão nos assistir depois, né? Porque o que tem de construção nesse processo? Não tem nada. Né? O processo de construção ele é feito propositivamente, com coisas positivas. E se há uma discussão a ser travada acerca de uma questão ética, o advogado colocou perfeitamente que seja feita. E que seja feita dada a ampla defesa, que a pessoa possa se defender e venha, o processo siga o seu rito normal. E não da forma como que foi feito, como que está sendo feito esse processo. Então, eu basicamente gostaria de pedir bom senso realmente às pessoas que escutam, que não vão nos assistir, né? Pedir que tenham calma, tranquilidade, não trate as pessoas com essa raiva, esse ódio todo que a gente vem vendo esse processo ser tratado, né? Porque nós estamos tratando de vida das pessoas, da honra das pessoas, do prosseguimento, da imagem do nosso conselho realmente e dessa plenária, né? Que sempre defendeu essa profissão no Estado. Enfim, era só o que eu queria dizer. Passo a palavra para a doutora Cíntia Pires. Obrigada, Marcelo. Eu queria fazer algumas considerações em relação a essa questão de realmente afastar. Eu acho injusto, quero colocar a minha posição, acho injusto a gente usar
essa possibilidade de afastar por conta de uma denúncia. Isso não é nada mais, nada menos do que uma condenação, tá? Sem julgamento. Eu acho que se formos tratar dessa forma esse assunto, vamos ter que tratar de maneira igualitária para todos os outros conselheiros, fazer uma investigação para ver qual é o conselheiro que está respondendo o processo criminal, algum processo de assédio moral, sexual, seja lá o que for, processo de falsidade ideológica, qualquer tipo de processo, para que a gente possa fazer a tratativa da mesma forma. Tá? Então, eu acho que não cabe o afastamento, porque a gente não tem o direito de condenar antes de julgar. Queria só deixar isso bem claro. Até porque, se for tratado dessa forma para os demais tem que acontecer da mesma forma. Então, não cabe isso. Se existe uma questão ética a ser julgada, que seja julgada pelo Comitê de Ética, que seja levado ao Comitê de Ética. Mas não dessa forma que está sendo colocada aqui na plenária. Tá? Então, meu posicionamento é esse, porque se for assim, qualquer outro conselheiro deve ser investigado para saber se ele está respondendo a algum processo de falsidade ideológica, algum processo de assédio, algum processo criminal, para que seja julgado também. Né? Aqui não é um tribunal. Então, condenação sem julgamento não existe. Esse é o meu posicionamento. Doutor Eduardo Arruda. Bom, meus amigos, bom dia. Concordo, claro, com as falas do advogado, do Ricardinho, do Deik. Engraçado, né? Como as mídias sociais mudaram o mundo. De uns anos para cá, com as mídias sociais, Facebook, Instagram, sei lá qual, WhatsApp, você acaba repassando a informação que você quer de uma forma muito rápida, de uma forma exponencial. E muitas vezes essa informação ela é passada de uma forma já condenatória, como foi falado várias vezes aqui. O que foi repassado, o que eu verifico nas mídias sociais, é uma caça às bruxas. Uma caça às bruxas, uma caça, algo condenatório já com um colega farmacêutico e com essa instituição. Corroboro com a revolta do Ricardo quando dizem que o Conselho virou um mar de lamas. Porque o Conselho somos nós. Somos os 4.000 farmacêuticos do Estado do Pará, somos os conselheiros. Então, eu peço aos colegas que estão nos acompanhando nas mídias sociais, aos colegas presentes aqui na plenária de hoje, respeito acima de tudo. Nós vivemos em uma democracia. Eu concordo 100% com o direito de você se posicionar, mesmo que eu não concorde com aquilo que você falou. Esse pensamento diverso é que faz o Conselho forte. Mas com respeito. Eu exijo sempre respeito. Vários grupos de WhatsApp, várias páginas de internet, sei lá, Instagram. Eu sou do tempo do Orkut, igual o Ricardo, também não sou muito chegado a ficar nessas mídias sociais. Mas eu vejo posicionamentos agressivos. Como foi falado anteriormente, você já condenou a pessoa. Você, como o Deik falou, atua como todas as etapas, desde acusador, julgador, condenador, o júri. Isso não existe, cara. Em que mundo nós estamos? A gente tem que colocar a cabeça no lugar. Respeito. Respeito acima de tudo, respeito com os colegas e respeito principalmente com essa casa. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira plenária que eu participei como conselheiro, eu ainda disse assim, poxa, que bacana, agora realmente eu vou ser o Eduardo, o Arruda do CRF, porque muitas vezes as pessoas me associavam, mesmo eu não sendo conselheiro. Eu, antes de entrar no CRF, já vestia a camisa dessa casa. Eu já sabia dos meus direitos, dos meus deveres com a profissão. Todos nós temos aqui uma história nessa profissão. Alguns mais tempo, outros menos tempo. Então não precisa dizer que a história vai me julgar. A história é hoje.
Tá? O que está acontecendo agora está sendo julgado o tempo todo, e com as mídias sociais ela vai assim, olha, uma velocidade impressionante. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso posicionamento. Ratifico, respeito sempre os posicionamentos contrários, mas respeite o meu. Respeite sempre as pessoas, respeite a honra das pessoas. Era isso, pessoal. Doutor Orlando, com a palavra. Doutor Orlando, a gente não está escutando a sua fala. Melhorou? Agora. Pronto. Então, como eu falei, eu não vou me estender muito, porque muitas palavras já foram ditas e, de fato, corroboram com o mesmo pensamento que eu tenho. Foi anexado uma solicitação, né, um conteúdo que chegou também aos nossos ouvidos de um processo que se rola em sigilo, né, e aí fica a dúvida também como foi adquirido isso. A minha ideia, o meu pensamento também é o mesmo que os demais, e o que também muito me preocupa é sempre tentar agregar ou alinhar essa instituição a algo que é errado, essa casa a algo que é errado. E como foi feito agora, de uma maneira bem mais agressiva, até expondo os nomes dos conselheiros como possível resultado de um julgamento que será feito agora. Julgamento entre aspas, como foi dito. Nós não somos juízes para julgar, a gente vai opinar, nós vamos dar os nossos votos como conselheiro, como membro efetivo dessa casa, e me preocupa bastante também essa indagação de que nós vivemos em um mar de lama. Eu concordo plenamente com o Ricardinho, que eu quero saber também o significado dessa expressão, porque envolve o nome de todo mundo aqui, assim como já foi exposto. Basicamente é isso que eu queria falar. Eu quero passar a palavra para o conselheiro Patrick com relação à questão de ordem que ele citou. Doutor, o senhor tem 1 minuto para a sua fala. Só por questão de ordem, o processo não corre em segredo de justiça, o processo é público, tá? Quem falou isso não está baseado em nenhuma informação. Segundo, eu não disse que o conselho é um mar de lama, eu disse que o mar de lama de corrupção pode atingir o conselho pela vinculação do presidente ao processo do qual ele é réu, não é uma denúncia, ele é réu, já existe um processo constituído e para esclarecimento. E terceiro, meu pedido não é baseado no Código de Ética. Cita o Código de Ética, mas o último parágrafo do pedido de afastamento é baseado na resolução do Conselho Federal de Farmácia, que fala do Estatuto, do Estatuto dos Conselhos Regionais. E esse plenário, baseado no Estatuto do seu Conselho, tem total autonomia para decidir, votar pelo afastamento ou pelo não afastamento. É uma decisão, respeitada a decisão de cada um. Isso tem que ser respeitado, assim como tem que ser respeitado a minha posição enquanto conselheiro, no sentido de trazer à tona esse plenário, esse pedido, e cada conselheiro vai fazer qualquer tentativa de desvirtuar o pedido, dizendo que burocraticamente é código de ética. Não é. Eu não fiz uma denúncia no código de ética, eu não fiz uma denúncia de abertura de processo ético. Eu fiz um pedido de afastamento a esse plenário e baseado na resolução do Conselho Federal de Farmácia, que está no último parágrafo do pedido que foi formalizado, deve estar na mão de cada um dos senhores conselheiros, opinar pela votação ou não, tá? Passa a palavra para... Pelo afastamento ou não, perdão. Passa a palavra para a conselheira Nazaré Alencar. Eu estou tentando me manter tranquila. Eu estou tentando. Mas eu estou completamente indignada e me ofendo muito por estar presenciando, por estar vivenciando, por estar num grupo que está sendo julgado e condenado sem ter condições de realmente expressar aquilo que vai dentro da gente. Eu me considero, Ricardo, eu tenho mais tempo que você, como farmacêutica, eu tenho mais tempo e a dignidade com que eu sou tratada durante todos esses 40 anos
que eu tenho de farmacêutica, ela fala mais alto. Eu não me coloco no mar de lama, eu jamais aceitaria estar em um lugar em que as pessoas me desrespeitassem ao ponto de dizer que isto aqui está se transformando ou que isto aqui é um mar de lama. Eu me ofendo. Me ofendo como pessoa, me ofendo como farmacêutica. Então, vejam bem, nós estamos sendo pressionados a condenar uma pessoa que ainda está em julgamento pelo Ministério Público. Fora qualquer questão relacionada a amizades neste momento. Eu quero que a justiça diga: existe realmente uma condenação a ser feita, então condene. E nós estamos aqui prontos a receber uma questão de denúncia ética, aí sim, para julgar, porque nós estamos sendo pressionados. E se nós não concordarmos com isso, parece que nós fazemos parte dessa situação toda, que eu confesso que só fiquei sabendo pela mídia que está sendo vinculada. Então, nós estamos obrigados, neste momento, sob pena, segundo o que se fala, de sermos condenados como se fôssemos cúmplices, como se fôssemos vilões, como se fôssemos aquelas pessoas... Como se fôssemos aquelas pessoas participantes de uma quadrilha. Eu estou me sentindo assim, não foi falado isso, mas eu estou me sentindo como se nós todos, conselheiros do respeitável Conselho Regional de Farmácia do Pará, como pessoas do mal, aquelas pessoas que fazem parte de um complô para denegrir o Conselho. Quando eu vim para esta casa, eu vim com muito orgulho. Já tinha sido convidado, inclusive, pelo colega delator, para fazer parte, para entrar na campanha. Na época não foi possível. Então, quando eu entrei para ser conselheira, eu vim com a minha melhor intenção e sou tratada com muito respeito por quase todos, né? Porque agora eu estou me sentindo desrespeitada. Então, eu acredito na seriedade deste conselho. Este conselho não está se transformando ou não é um mar de lama. Ele é uma casa digna de pessoas de respeito e de pessoas corretas, pessoas que querem realmente o melhor para a sociedade farmacêutica. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui para fazer aquela passagem de mão na cabeça de ninguém. Agora, eu acredito que nós temos que confiar na justiça. Vamos ver o que a justiça vai falar. Ele ainda não foi condenado. Por que nós vamos condená-lo? Ele está em julgamento. Então, se existe um processo em julgamento, eu acredito que é isso, porque as informações que eu tenho, eu disse da mídia, né? Se existe isso, nós poderemos entrar com um processo ético, mas não existe ainda isso. Por que, então, nós somos obrigados agora a condená-lo, a dizer, não, vamos afastá-lo daqui? Eu quero elementos, eu quero provas. É isso que eu quero para que eu possa votar e você, no dia da comissão de ética, se ela existir, quero ser uma das primeiras a demonstrar meu voto e a minha indignação também. Me desculpem, eu estou realmente me sentindo muito ofendida neste momento. Obrigada, é isso. Eu passo a palavra para o conselheiro Daniel. Na fala dele, eu quero encerrar as inscrições e eu solicito a minha inscrição para a fala também. Doutor Daniel, por favor.
Marcelo, eu acho que a título de esclarecimento seria importante também nós ouvirmos. Desculpa que caiu a ligação aqui. Vocês todos me ouvem? Sim. Tá, então, assim, eu acho que, Marcelo, muito foi dito sobre o processo, muito foi dito sobre a situação do processo e como está, inclusive algumas afirmações, mais uma vez, informações plantadas com uma irresponsabilidade, sem ter todo o conhecimento do processo, mas claramente tentando lixamento público, com o qual eu já estou acostumado, né, de hoje, que isso vem acontecendo na minha vida, né, eu sou perseguido, acho que desde a época de faculdade. Eu acho que era importante também a gente ouvir a opinião da assessoria jurídica do Conselho sobre o pedido do conselheiro, se o pedido ele encontra respaldo legal, se existem elementos para isso, antes de eu poder me manifestar. Então, eu gostaria de fazer o meu posicionamento e encaminhar a fala para o nosso jurídico que está nos acompanhando, tá? Bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve leitura aqui do parecer que foi solicitado para essa assessoria jurídica, tá? Objeto do pedido, tá? Pedido de afastamento do senhor Daniel Jackson Pinheiro Costa do cargo de presidente do CRFPA, isto é, o afastamento de suas funções representativas e administrativas na entidade e, ao fim, a apuração e avaliação pelo plenário de sua destituição definitiva do cargo de presidente conselheiro protocolado pelo senhor Patrick Luiz Cruz de Souza. Relatório. Trata-se de solicitação encaminhada a esta assessoria jurídica, no qual se requer análise jurídica acerca do pedido protocolado pelo senhor conselheiro Patrick Luiz Cruz de Souza de afastamento do senhor Daniel Jackson Pinheiro Costa do cargo de presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. Afastamento de suas funções representativas e administrativas na entidade e, ao fim, a apuração, a avaliação pelo plenário da sua destituição definitiva do cargo de presidente e conselheiro, com base no artigo 9º, inciso 20 da Resolução 659/2018 do Conselho Federal de Farmácia. Do documento protocolado não constam documentos anexos. É o relatório. Análise jurídica. Trata-se de documento encaminhado ao endereço eletrônico do CRFPA, @crfpa.org.br, datado de 30 de setembro de 2020, relatando de maneira geral que o então presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará, senhor Daniel Jackson Pinheiro Costa, estaria sofrendo acusações do Ministério Público Estadual do Estado do Pará e de ser réu em ação de improbidade administrativa em que figuram outros réus por suposta fraude em licitação, requerendo seu afastamento do cargo de presidente e de todas as suas atividades perante este CRFPA nos termos do artigo 9º, inciso 20 da Resolução 659 do Conselho Federal de Farmácia. Alega o requerente a necessidade de afastamento do então presidente em virtude do suposto envolvimento em esquema de licitação e que, em razão disto, o mesmo teria tido seus bens bloqueados e que tal fraude teria acarretado um prejuízo de 3 milhões de reais aos cofres estaduais, que o presidente do CRFPA não teria cumprido com seu dever de atuar com responsabilidade ética e de contribuir com a promoção da saúde coletiva e também teria praticado ato fraudulento, interagindo com a CESPA para supostamente praticar ato vedado em lei e que tal fato estaria causando dano à imagem e respeitabilidade da entidade. Pois bem, como já mencionado anteriormente, trata-se de um requerimento no qual não houve a juntada de qualquer documento que comprove a veracidade dos fatos nele afirmados, ou o envolvimento do suposto réu no esquema de licitação ora investigado. Também não constam nos autos provas de qualquer prejuízo ao erário do CRFPA ou o envolvimento de verba do CRFPA no processo em questão. E caso houvesse a comprovação de envolvimento de verba do CRFPA, ainda assim não haveria razão para o seu afastamento, uma vez que em situação similar
o atual presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter Jorge João, figurou como réu em processo judicial de improbidade administrativa, processo número 207-6521-2014, 401-3400, de autoria do Ministério Público Federal, que tramitou perante a 6ª Vara Federal do Distrito Federal, atualmente arquivado, envolvendo recursos do Conselho Federal de Farmácia, no qual houve bloqueio de seus bens e tal fato não foi suficiente para o seu afastamento da presidência do Conselho Federal de Farmácia, bem como nem foi requerido pelos conselhos federais tal afastamento. Há de se ressaltar ainda que não foi trazida a essa assessoria jurídica qualquer decisão transitada em julgado confirmatória do envolvimento ou que ateste a culpabilidade do então presidente requerido no processo. Desta forma, sem provas, é temerária a emissão de um juízo condenatório, eis que o processo encontra-se em tramitação, no qual será assegurado o direito constitucional de ampla defesa e contraditório aos requeridos para a elucidação dos fatos e, após a apuração de todas as provas, será proferida a decisão de cunho condenatório ou absolvitório. Observe-se que, para que seja plausível o seu afastamento, conforme requerido pelo senhor conselheiro, necessário se faz a prova de elementos como estar provada a existência do fato, a existência da prova da ocorrência do fato, a existência de infração penal, existência de prova de que o réu concorreu para a ocorrência do delito. E tais elementos só são apurados mediante o devido processo legal, onde será assegurado o direito de ampla defesa e contraditório, vigorando, então, até o seu julgamento, o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57. Sob este prisma, ressaltamos o princípio primordial de que a prova da materialidade é indispensável para a condenação em todo e qualquer delito. E no presente caso, não há como proferir um juízo de valor, não há como proferir um juízo de valor se não existem provas cabais do envolvimento do então presidente e, principalmente, se não há um juízo decisório lhe condenando. Isto posto, não há como prosperar tal pedido ante total ausência de provas e a respeito de tal requerimento, caso se entenda pelo afastamento do referido presidente, será este um ato manifestamente ilegal ante a total ausência de provas, portanto, eivado de nulidade, uma vez que ninguém poderá ser condenado culpado até o trânsito em julgado de decisão condenatória, isso é, após a análise da decisão por todas as instâncias judiciárias. Conclusão. Ante o exposto, opina essa assessoria jurídica pelo não provimento do pleito e o seu consequente arquivamento ante a ausência de requisitos legais que o embasem. Verifica-se ainda o parecer que submeto à consideração superior. São as considerações. Doutor Marcelo, posso voltar a falar? Pode. Eu até fiz um memorial para que ficasse mais claro e elucidativo, para a gente não perder muito tempo com falas avulsas, né? E, então, assim, eu acho que eu estou percebendo aqui que é uma questão de ordem aqui. Ela vai ser apreciada antes da minha fala ou depois da minha fala? Doutor Patrick, pode fazer essa questão de ordem, só tem 1 minuto. A questão de ordem está relacionada ao parecer da advogada, que a advogada ela não é assessora jurídica do Conselho, ela é assessora jurídica da presidência, ela não é concursada pelo Conselho. E a gente entende que não há total ausência de conflito de interesse na manifestação dela, considerando que ela é um cargo de assessoria contratado pela presidência do Conselho Regional de Farmácia. Eu só queria registrar isso, que isso ficasse registrado em ata apenas. Tudo bem, doutor Marcelo? Obrigado.
E reiterando só que não é a condenação, viu, doutor Marcelo e demais conselheiros. Ninguém está pedindo a condenação, está pedindo o afastamento do presidente das suas funções para que ele possa responder e tenha total direito ao ampla defesa contraditória, sem que haja vinculação desse escândalo de corrupção que já existe, que já está sendo investigado pelo Ministério Público, pela Justiça. Patrick, isso não é questão de ordem. Tudo isso que eu estou falando agora, o senhor já falou antes. Tá? O senhor está posicionando agora, o senhor já falou antes, não é questão de ordem. Eu retorno a palavra ao doutor Daniel. Então, meus colegas e minhas colegas conselheiros, como eu já havia citado, eu achei mais fácil fazer um memorial, porque a gente não corre risco de esquecer nada, né? Eu acho que a pior coisa que a gente pode ter é uma ausência de memória. Então, mas acho que nesse primeiro momento, como os colegas farmacêuticos, se tudo der certo, eles vão ter oportunidade de assistir essa plenária depois no YouTube. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento, eu tenho que fazer nesse momento, é pedir desculpa para os colegas farmacêuticos, pedir desculpa para os conselheiros, as nossas conselheiras do nosso grupo, no sentido de que todo esse linchamento público que tenta fazer comigo não é de hoje, né? Existe uma certa obsessão de certas pessoas em relação ao meu trabalho, à minha pessoa, né? Eu já sofri um linchamento parecido ano de 2019, quando até um processo meu da Santa Casa expuseram, disseram que eu tinha entrado para pedir um dinheiro, que eu não tinha direito ao dinheiro, que a Justiça tinha negado, e recentemente a Justiça me deu parecer favorável, determinou que fosse me pago em caráter liminar tudo que tinham tirado do meu salário. Então, realmente acho que o que o Eduardo Arruda falou sobre esse julgamento antecipado, esse caráter condenatório que algumas pessoas tentam emprestar, como se fosse juiz, promotor, júri, Ministério Público, polícia, etc. e tal, acho que se confunde um pouco, porque eu acho que esse papel já foi feito em outros momentos, né? Que é coordenador de curso, é professor, é aluno, e etc. e tal, e acho que isso daí pode ser em todos os momentos ser manifestado da mesma maneira. Então, assim, meus colegas, minhas colegas, eu queria pedir desculpa a vocês, porque realmente muitas pessoas me mandaram mensagem, muitos colegas, muitos estudantes que disseram: poxa, doutor, no meio da nossa festa, né, as pessoas divulgando isso, no meio do Pai d'Égua, as pessoas divulgando isso. Então, assim, é lamentável que as pessoas se coloquem nessa condição, que manifestem essa obsessão que não é de hoje em relação à minha pessoa. Eu já deixei bem claro que eu sempre falei que eu era empresário, mas sempre fui acusado de ser empresário de fachada, né? E hoje, as minhas empresas, que eu nunca tornei pública, porque, enfim, a minha vida pessoal é fora do conselho, mas eu também quero dizer uma coisa bem clara: eu não sou, nem sou sócio oculto dessa empresa que está sendo investigada. Ao contrário do que foi afirmado categoricamente, depois ele vai ter que provar isso, porque eu acho que esse é um direito que eu tenho. Ele está dizendo que, primeiro, que eu sou réu. É mentira. Eu fui denunciado apenas. Tá? Ele está dizendo que eu estou com as minhas contas bloqueadas. Isso é mais uma mentira, que as minhas contas não estão bloqueadas. Eu tenho decisões favoráveis no processo. Tá? Eu fui o primeiro a me manifestar, o primeiro a me defender, inclusive o primeiro a ter as decisões favoráveis. Então, essa é mais uma mentira que tenta ser colocada. E eu gostei do termo que o Ricardo usou. Eu acho que estão tentando empurrar lama dentro do conselho, tentar empurrar lama na vida das pessoas, e eu particularmente não posso ficar calado diante disso, né? Então, vou tomar, sem dúvida alguma, minhas providências, porque tenho certeza que não concorri para esses atos que estão sendo alegados numa denúncia que o Ministério Público fez, assim como fez uma denúncia no Ministério Público, né? Assim como ele fez uma denúncia no Ministério Público, que já foi citado pela Carol, né? O nosso presidente foi denunciado pelo Ministério Público, teve suas contas bloqueadas, né? E após ter suas contas bloqueadas, no final do processo ele foi inocentado, né? Foi arquivado o processo. E dentro desse arquivamento do processo, o que nós observamos? É que a gente realmente não tem o direito de julgar ninguém. Acho que muita gente me conhece há muito tempo. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, trabalho com muito orgulho, sempre trabalharei até quando tiver saúde. Todo mundo sabe que, muitos me conhecem da faculdade, sabem que essas perseguições já acontecem há muito tempo. Das minhas especializações, que inclusive tenho diploma de todas elas, nunca menti nesse plenário, sempre respeitei essa casa. E, particularmente, eu lamento que a nossa casa seja exposta por alguém que tentou ocupar isso aí através do processo eleitoral e nunca ganhou, né? Nunca ganhou porque a profissão farmacêutica não aceita esse comportamento alheio ao comportamento da grande maioria dos farmacêuticos. Já deixei claro também que, apesar de não ser candidato à presidência
novamente, como anunciei em 2019, deixei bem claro que será uma decisão bem pensada, porque as pessoas, a maioria delas não tem noção dessa obsessiva perseguição que sofre, muito menos que ela já ocorre há muito tempo, né? E eu espero que, com o meu afastamento da presidência, parem de tentar linchar ou tentar vincular o conselho a coisas negativas, porque isso ocorre o tempo todo. Se eu fosse utilizar do mesmo instrumento, nossa, a Cíntia, como bem colocou, elencar todos os processos que algumas pessoas têm, né? Enfim, seria alvo de um grande linchamento, mas eu acho que isso daí não vai trazer benefício para absolutamente ninguém, esse tipo de sentimento. O nosso coração só nos faz mal, né? E eu lamento que algumas pessoas tenham isso. E lamento mais ainda que algumas pessoas abram a boca ou coloquem um documento dizendo, questionando a ética. A ética? A ética? Sério? A ética? A ética de quem mentiu no plenário? A ética de quem foi condenado nessa casa? A ética de quem foi atrás de diploma na justiça e a justiça disse não, né? A moral como? Que moral? Que moral? Onde nós temos aí inúmeros comentários, inúmeras reclamações, inúmeros processos de farmacêuticos questionando o comportamento de alunos que foram assediados durante o processo de faculdade. Enfim, só o fato de hoje algumas pessoas não terem mais nem onde trabalhar, eu acho que assim é lamentável que essas pessoas tentem imputar a mim um comportamento antiético, tá? E um comportamento fora da moralidade. Eu, particularmente, não vou entrar nesse processo de discussão. Então, eu apenas peço aos senhores conselheiros que, utilizando do seu bom senso, utilizando da sua razão, tome a decisão, que eu tenho certeza que vocês já fazem parte da história dessa casa. Vocês já constroem uma história nessa casa. Eu lamento que algumas pessoas tenham aparecido somente para criar confusão, né? Mas eu acho que a ausência de conteúdo acaba proporcionando toda essa barulheira. Eu, por exemplo, eu vejo essa perseguição pela moralidade, mas agora, semana passada, eu tomei conhecimento, e tenho até impresso aqui, né? Que depois eu posso até juntar no plenário, um acórdão do Tribunal de Contas da União, tá? Onde no acórdão do Tribunal de Contas da União fala assim: comunicar com fundamento no artigo tal para adoção das providências cabíveis, com cópia ao controle interno do CFF e à Controladoria Geral da União acerca dos indícios de impropriedades constantes dos parágrafos 12 a 33 da Instrução à peça 36. Nós temos aqui uma decisão do Tribunal de Contas da União da semana passada, que foi publicada agora esses dias. Acho que as pessoas têm direito de se defender, não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou fazer exposição das pessoas. Eu acho que a história vai falar quem realmente está com a verdade e quem não está com a verdade. Assim como ano passado já me expuseram demais, colocaram processos meus pessoais contra a Santa Casa, disseram que eu ia perder porque era ilegal. Esse ano eu ganhei e eu tenho convicção, absoluta convicção, que esse processo vai ser findado. O juiz provavelmente não deve receber a denúncia porque as acusações do Ministério Público em relação a mim não têm absolutamente nenhum fundamento. Eu não sou funcionário da SESP, não tenho relação nenhuma com a SESP, e tenho certeza absoluta que a minha assessoria jurídica pessoal, os advogados das minhas empresas já manifestaram isso nos autos, e reitero o que já foi dito. Pode pesquisar meu nome lá no site do TJE para verificar se está aparecendo, o processo está em sigilo. Essa escavacada de algumas pessoas em relação a mim é uma relação costumeira, Eu estou acostumado, viu, Ricardo? O Ricardo disse que você falou, deve estar acostumado. Estou acostumado, mas também estou acostumado a não pagar o mal com o mal. Então, eu aproveito aqui, senhores e senhoras conselheiros, para dizer que num processo como esse eu sequer posso votar, né? Eu sequer posso me posicionar. Mas tenho certeza que os senhores e as senhoras vão ter a sabedoria de tomar a decisão que for mais conveniente para a nossa casa, para a proteção da nossa casa e para a proteção dos interesses dos colegas farmacêuticos do nosso Estado. E estou à disposição sempre de qualquer um dos senhores e das senhoras para prestar esclarecimentos. E lamento que algumas pessoas tentem utilizar
de vários artifícios para tentar me atingir, porque não tem outra questão. E tem R$1 do CRF envolvido nessa denúncia que foi feita pelo Ministério Público. Ora, quem não sabe que eu sou presidente do Conselho, eu estou nessa casa eleito, legitimamente eleito, desde 2007, desde 2005, quando eu ganhei minha primeira eleição para conselheiro. Tá? E ganhei a eleição, né? Não precisei utilizar de nenhum artifício para ganhar a eleição. Então, eu estou aqui, jogar meu nome no Google, como o Eduardo colocou lá. Está lá, claro que eu sou o Daniel Jackson do CRF. Está claro que as pessoas podem me vincular. Está claro que as pessoas, quem de vocês, em qualquer processo que as pessoas possam ter, relacionado a medicamento, todo mundo vem pedir informação para a gente, porque nós acabamos sendo referência. Então, eu lamento que isso daí tenha sido exposto dessa maneira, mas me coloco à disposição inteira do plenário para esse esclarecimento. Espero ter esclarecido os pontos. Lamento mais uma vez que a comunidade farmacêutica do nosso estado esteja sendo conduzida de maneira lamentável para uma definição de conceito diferente da realidade do que está realmente acontecendo nessa casa e também nos processos que eu desenvolvo fora do Conselho de Farmácia. Então, muito obrigado, doutor Marcelo, obrigado, senhores conselheiros. Doutor Patrick, o senhor tem 1 minuto para o seu posicionamento e vou respeitar a fala e também passar a fala para a doutora Ana Carolina se manifestar e a gente, após isso daí, vai fazer o encaminhamento para a votação. Disponibilidade do tempo, já que foi citado pelo presidente da defesa, que assim, pareceu ser uma defesa, mas na verdade foi uma acusação. Inclusive trouxe algumas questões que já foram até debatidas em outras plenárias aqui, em tom de especulação, fofoca, que existem processos, que existem não sei o quê, que ele poderia explicar necessariamente a situação do processo qual ele é réu, que não foi segredo de justiça. Reitero para vocês, cheguei até a mostrar aqui a capa do processo, e uma oportunidade que ele tem, inclusive, de mostrar, se defender do processo qual ele é réu. Ele insiste em dizer que não é réu, que é só uma acusação, e insiste em dizer também, falando de outras pessoas, de outros processos. Isso não é o que está sendo discutido aqui. O que está sendo discutido aqui é o pedido de afastamento dele. Ninguém está julgando, inclusive, está pedindo que ele se afaste para que ele tenha a natural tranquilidade para responder, ter o direito a uma defesa ao contraditório na justiça, junto ao Conselheiro Regional de Farmácia. Esse posicionamento, essa insistência dele está vinculando o processo qual que ele está metido, está sendo julgado lá na justiça, se misture com a imagem dele como presidente. Por favor, Marcelo, isso não é questão de ordem. Isso não é questão de ordem. Ele está fazendo uma defesa de novo. Não é questão de ordem. Você está defendendo de novo. De novo, mais uma vez. Não, por favor, tem uma questão de ordem realmente para ser discutida aí, que é do Henrique Bogado, por favor. Eu pedi a questão de ordem. Por favor, doutor Marcelo, a questão de ordem, ela tem que ser prática. Eu estou ouvindo mais uma vez a defesa da questão. Só o meu. Doutor Patrick, por favor, conclua sua fala, seja objetivo, não precisa repetir todo o processo que o senhor já relatou. Não estava repetindo, não, Marcelo, não estava deixando claro assim, por favor, seja objetivo. Aí ele diz, obrigado, Marcelo. Eu estava deixando claro que a questão de ordem, pelo fato de eu ter sido citado, fui citado e desvirtuando, ao invés de se defender, acusando com fofocas e especulações. Essa é a questão pontual e fui citado. Agora fui interrompido, meu microfone toda hora é bloqueado, doutor Dei que em nenhum momento é bloqueado, mas tudo bem. Eu passo a palavra para a doutora Ana Carolina para a gente fazer encaminhamento. Bom, só para fazer um esclarecimento, bem como ressaltado pelo doutor Patrick, eu realmente ocupo um cargo comissionado no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. No entanto, eu sou uma pessoa que eu exerço a minha função de forma profissional e procuro ser totalmente isenta de qualquer tipo de motivo pessoal, ok? Caso o doutor não saiba, o profissional da área do direito, ele faz um juramento
de buscar a defesa, a lei e o direito, respeitando a lei. E o que a gente verifica nesse caso é que não está havendo respeito a qualquer tipo de lei. Tanto é que não existe norma legal que o embase, ok? Então, eu não ajo de maneira parcial. Dr. Daniel é a melhor pessoa que possa dizer sobre isso. Ele mesmo diz que eu canso de dizer diversos nãos para ele. Então, eu gostaria de novamente ressaltar que, apesar da tentativa de achincalhar a minha pessoa, a minha conduta profissional, em virtude de eu exercer um cargo comissionado, eu não tenho o menor medo de exercê-la de forma isenta. Tanto é que, quando eu preciso, eu realmente digo não, e o doutor Daniel sabe muito bem disso, e é de conhecimento de praticamente todos aqui pelo Conselho. É só. Obrigado, doutora Ana Carolina. Eu quero fazer um encaminhamento para votação. Marcelo, eu fui citado aí também, Marcelo. Acho que eu gostaria de falar de maneira breve. Por favor, senhores conselheiros, mostrar a tela de celular, falar o que tem para falar, acho que todo mundo pode falar. Agora, essas acusações, essas aleivosias que estão sendo colocadas mais uma vez aqui, elas só vêm para não contribuir para o engrandecimento da nossa casa. Tá? Então, eu peço a todos os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, que me colocam mais uma vez à disposição, deixando bem claro que, se precisarem de qualquer esclarecimento, eu farei sem nenhum problema. Assim como eu fiz no processo, assim como eu fiz no processo que fui denunciado, tá? E que tenho certeza absoluta da minha isenção no processo, tenho certeza absoluta da minha inocência. Isso vai ser provado em breve. Eu espero poder mostrar isso para todas as senhoras e senhores, e eu espero que esse conteúdo também repercuta da mesma maneira com que vem sendo repercutida de maneira contrária contra mim. Obrigado. Obrigado. Nós temos aqui, são duas situações. Uma é o pedido de afastamento imediato do presidente Daniel Jackson Pinheiro Costa, e a outra é o encaminhamento feito pelo conselheiro Henrique Vogado sobre o arquivamento desse pedido. Eu quero colocar em votação os que forem... Uma questão de esclarecimento, doutor. Doutor Patrick, não precisa esclarecer nada. A sua solicitação é muito clara. Eu estou com o documento aqui. Sua solicitação você está requerindo o afastamento imediato do senhor Daniel Jacques Pinheiro Costa, presidente do Conselho Regional de Farmácia. A resolução do Conselho Federal que está lá atrás, no documento. Marcelo, eu quero reforçar o meu encaminhamento, que não é isso que eu propus. Não foi o que você apresentou para votação, Marcelo, que eu propus para votação. O meu encaminhamento é para não ser avaliado o mérito do documento, porque ele está mal instruído, em desacordo com as resoluções que essa casa é constituída. O meu encaminhamento é para os senhores conselheiros acompanharem a minha visão de que esse pedido, essa solicitação deve ser arquivada. E a partir desse arquivamento, se o conselheiro Patrick tiver interesse em prosseguir com uma denúncia ética, que ele assim o faça. Que o meu pedido não é baseado na resolução da ética. No documento que está aí lá atrás, isso que eu acho, viu, doutor Henrique? Talvez não tenha ficado muito claro. O senhor já falou isso. O senhor já falou isso. Mas só que a proposta do doutor é baseado na resolução ética. No artigo 9 ética, tá? O seu pedido foi baseado no artigo 9 da resolução 659. Eu não tenho que ter discussão do pedido. Eu peço que o meu encaminhamento seja votado, por favor. Eu sugiro um encaminhamento. Eu quero que esse meu encaminhamento a plenária aprecie. Não tem discussão. Se a plenária negar o meu encaminhamento, aí nós voltamos para a discussão para julgar o mérito do documento. É simples, é um direito meu encaminhar uma proposta para a plenária. Viu, Marcelo? Por favor, cumpra a mesa diretora. Eu quero que a mesa diretora se cumpra o que eu pedi. Eu só peço
que o meu encaminhamento seja apreciado. Se ele vai ter êxito ou não, depois a gente volta a discutir o mérito do documento. É só o que eu peço. Então, coloco em votação o encaminhamento do conselheiro Henrique Vogado com relação ao arquivamento da solicitação do conselheiro Patrick Cruz, com a solicitação de que isso seja encaminhado através da Comissão de Ética. Iniciar a votação. Os conselheiros que forem favoráveis ao encaminhamento do doutor Henrique Vogado, mantenham-se como estão. Contrários? De voto. Abstenção? Abstenção, agradeço a declaração de voto também, Marcelo. Como presidente dessa casa, no ponto que me foi apontado diretamente, eu não me licenciei da condição de conselheiro, mas só afastei da condição de presidente para presidir o caso, que está sendo muito bem conduzido pelo senhor, e só queria registrar a abstenção, porque mesmo de qualquer maneira eu não votaria, mas acredito eu que é necessário registrar que eu não vou me posicionar em relação à questão de votação, porque o presidente não vota, só vota em caso de empate. Mas eu gostaria de registrar minha abstenção. Doutor Patrick Cruz, seu voto, sua declaração de voto. Minha declaração é contrária ao encaminhamento do doutor Vogado, porque o doutor Vogado faz um encaminhamento que não há fundamento legal baseado na resolução da ética. E ele atropela, inclusive, a minha proposição que está prevista na pauta da plenária. A minha proposição não é baseada na resolução do Código de Ética. Eu repito, os conselheiros devem votar em função da resolução que define os estatutos dos conselhos regionais. E cabe, no artigo dessa resolução, que existe autonomia do plenário para votar ou não o presidente das suas atividades. E, por esse encaminhamento, está desvirtuando a minha proposição, e, em desvirtuar a proposição, esse plenário não está se manifestando se é favorável ou contrário. E aí a categoria farmacêutica vai ficar aguardando a posição de cada um do plenário sobre o afastamento ou não. O arquivamento não manifesta a resposta à minha proposição de afastamento do presidente, lamentavelmente. Então, é por isso que eu sou contrário a essa proposta que foi aprovada agora pelos membros do plenário. Doutor Patrick, todos já se manifestaram sobre essa solicitação, todos se manifestaram com relação ao seu requerimento, e a plenária é soberana com relação a essa decisão que nós tomamos aqui hoje. Então, conforme decidido pelos conselheiros, que seja feito o arquivamento e a não avaliação desse processo. Passo a palavra agora para o presidente Daniel Jacques, para que ele dê seguimento à nossa reunião. Ok, doutor Marcelo, obrigado. Nós temos o item 6 na plenária para deliberação e aprovação, deliberação 449, aprovação de notificação de multa emitida de referendo plenário para a firma do processo administrativo fiscal que não apresentaram justificativa dentro do prazo regimental e para as firmas que apresentaram defesas do ponto de vista intempestivo. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenção? Aprovado. Tem alguém querendo falar aí? Com declaração de voto. Pois não, doutor, diga. Eu já venho reiterando, doutor, há algum tempo que a gente não tem recebido os documentos previamente da plenária dentro do prazo regimental. Isso tem acontecido algumas falhas nas últimas plenárias. Gostaria de reiterar outras atas anteriores que a gente receba dentro do prazo regimental tanto a convocação como todos os documentos anexos.
Bem, vamos passar ao item 450/2020, deliberação 450/2020, decisão plenária sobre pedido de inscrição de profissionais que os senhores receberam a documentação por e-mail. Tenho certeza absoluta que as convocações estão sendo feitas dentro do prazo regimental, senão elas estariam caracterizadas de ilegalidade da nossa reunião e poderiam anular todos os atos oriundos dela, tá? Então, a deliberação 450 e 451, Alessandra, por favor, quem foram os conselheiros que fizeram os relatos sobre o pedido de inscrição de profissionais e de firmas? Doutor Eduardo Arruda. Doutor Eduardo Arruda, então, os processos relatados. Vamos colocar os dois em bloco, por favor, se não houver objeção. Então, deliberação 450 e 451 sobre pedido de inscrição de profissionais e firmas em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenção? Diga, doutor. Não recebi essa documentação previamente e não foi possível analisá-la porque ela foi enviada hoje pela manhã. Ok. Deliberação 450 e 451 aprovados. Tá? Item 7, no que ocorrer, algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra? Do presidente, hein? Diga, doutor Patrick. O que está falhando é... Oi, alô? O doutor Patrick havia pedido para falar, mas eu não estou com o áudio dele. Eu não estou ouvindo. Eu não sei se era problema na minha internet ou eu não estava ouvindo. Perdão. Diga, doutor Patrick. Eu não estou conseguindo ouvi-los em tempo. Está dando uma dificuldade. Se o senhor quiser, o senhor pode manifestar o seu correio por e-mail, ele vai ser juntado na ata do plenário, ok? Quando o conselheiro Patrick pega para falar, está aparecendo vermelho no sinal de internet dele, deve ser isso. Eu quero falar aqui um ponto no que ocorreu, presidente. Ok, mais alguém? Alô? Alô, alô, Posso alô. falar, então? Fique à vontade, doutor, já que o senhor está com a internet boa, pode falar. Já que o conselheiro está com problema aí de ouvir, eu peço que a secretaria formalize por e-mail a solicitação de esclarecimentos quanto o termos. Eu posso, inclusive, enviar por e-mail à secretaria para encaminhar ao conselheiro um print onde ele cita que o conselho está no mar de lamas. Eu não vou me alongar na justificativa, porque algumas falas de alguns conselheiros já deixaram claro as colocações e como foram. Eu, como membro dessa plenária, não me sinto no mar de lamas, não tem nada que desabone a minha conduta como conselheiro, então eu solicito formalmente esclarecimentos quanto ao uso desse termo. Peço que seja registrado em ata e que seja feito por e-mail ou qualquer outro instrumento formal ou até mesmo uma notificação extrajudicial que ele se manifeste e esclareça o uso desse termo. Se ele estiver ouvindo também, ele pode falar. Ele está ouvindo, né? Pode se manifestar também. Alô? Acho que todos me ouvem, né? Tá registrado o seu pedido, doutor Henrique. Não vamos tomar as providências para que isso seja esclarecido, a não ser que o doutor Patrick, que está nos ouvindo, foi citado, tem o direito legítimo de... Estão ouvindo? Eu estou ouvindo vocês, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Até a oportunidade, viu, doutor advogado, a gente esclarecer isso para não haver nenhum tipo de enfim. O que eu digo e reitero foi tudo que eu falei na plenária de hoje, que está gravado aqui, é que o fato do presidente estar sendo julgado, ser réu de um processo,
pode misturar a figura dele como presidente do Conselho Regional em outro processo, e isso pode levar o Conselho a um mar de lama de corrupção do outro processo que está sendo investigado. Reitero isso, tá? Então, eu peço aos senhores conselheiros que eu, pelo menos, não me senti contemplado pelo esclarecimento, porque os prints que eu recebi foram bem claros quanto ao Conselho estar envolvido em mar de lamas. Então, eu me sinto ofendido com essa fala e eu acho que a gente deve tomar providências. Para o seu microfone, advogado. Alô? Todos me ouvem? Bem, eu vou dar prosseguimento para a plenária. Acho que já foi feito aí algumas afirmações. Eu particularmente lamento que, volto a dizer, o que foi veiculado nos últimos dias. Inclusive, eu estou com... o doutor advogado bem colocou sobre essa questão das informações, dos prints que rodaram, né? Os farmacêuticos se manifestando, colocando essa questão do mar de lama, em que nosso conselho está envolvido. Eu acho que quando se tem uma afirmação oriunda de um membro da nossa casa, em que o mesmo pede para que seja ampliado o debate, acho que nós estamos aqui permitindo esse debate de maneira franca e esclarecedora, e mostrar a todos o mar de lama em que nosso conselho está envolvido. Bem, eu acho que, como já deixei bem claro durante a minha explanação anterior, não há um centavo do Conselho de Farmácia envolvido nesse processo que estou denunciado momentaneamente, tá? Então, eu acho que misturar uma coisa com a outra traz negatividade. Eu percebi uma fala muito... acho que é a primeira vez que eu percebo a fala da doutora Nazaré, da maneira que ela se manifestou, entristecida. Percebo um sentimento de indignação. Acho que a gente falou muito a palavra ética hoje, né? Eu acho que está tendo código de ética que a gente precisa se tratar com urbanidade, a gente precisa tratar os nossos colegas com urbanidade, nós precisamos ter respeito por essa casa. Eu vi algumas veiculações que secundaram alguns sites de notícias dizendo que conselheiros do Conselho pedem afastamento do presidente quando esse requerimento foi assinado por uma pessoa. E entendo eu que essa busca obsessiva em querer tirar de mim o que a categoria sempre me deu de maneira legítima é lamentável, né? E acho também que é necessário, em determinado momento, tomar providências para que a verdade seja esclarecida. Então, posso garantir a cada um dos senhores conselheiros, das senhoras conselheiras aqui presentes na nossa reunião plenária, e também a cada um dos farmacêuticos que vai ter oportunidade de poder assistir a plenária depois no YouTube, que nós vamos sim procurar todos os esclarecimentos, nós vamos sim buscar apontar toda e qualquer situação que precise ser esclarecida junto à categoria farmacêutica. Mas o nosso conselho não está no mar de lama, como bem disse o Ricardo. Podem estar tentando jogar lama dentro do nosso conselho, mas eu espero que a profissão farmacêutica, os senhores e as senhoras conselheiros mantenham esse senso e esse bom senso de proteger a nossa casa, proteger a nossa profissão, porque nós temos muito trabalho pela frente, nós temos muitas coisas para fazer, e eu tenho certeza absoluta que eu lamento que seja mais um capítulo persecutório, lamento muito fortemente que algumas pessoas ainda não tenham desfeito seus palanques e as suas falas agressivas, sempre tentando promover o linchamento público de A ou B ou C. Acho que foi Martin Luther King que disse que às vezes a gente constrói inimigos simplesmente por a gente falar, né? Simplesmente por nós nos manifestarmos. E eu não vou ficar calado, eu vou me manifestar, eu não vou ficar inerte, eu vou fazer. Tenho certeza absoluta que a minha diretoria vai me acompanhar, a categoria farmacêutica vai nos acompanhar, e nós vamos dizer para a sociedade que nós temos um conselho que trabalha, um conselho que produz, um conselho que defende a sociedade e, acima de tudo, um conselho que luta para que a profissão farmacêutica no nosso estado e no nosso país seja cada vez mais forte. Então, senhoras e senhores, muito obrigado à colaboração dos nossos funcionários,
Tenho certeza que todos aqui trabalham para que o Conselho seja sempre mais forte, sempre reconhecido pela sociedade de maneira positiva. Lamento que outros não tenham a mesma postura, mas enfim, vamos trabalhar e vamos proteger a nossa profissão. Um abraço, gente. Uma excelente tarde para cada um dos senhores e das senhoras. Até mais.